Existe um lugar onde o rosto de um homem está pendurado em toda a parede, em toda a esquina, em toda moeda que passa de mão em mão. E os olhos desse retrato parecem seguir quem passa, não importa de que ângulo se olhe para ele. Esse lugar se chama Oceania, e é aqui que a nossa leitura começa. Bom, pessoal, esse é o podcast da comunidade do Clube dos Leitores. Eu me chamo Luana Neves, sou a criadora desse clube e hoje a gente vai falar sobre o livro 1984 do George Orwell. Lembrando a vocês que esse é apenas o nosso primeiro de uma série de episódios que vem por aí e que esse primeiro episódio é disponibilizado de forma gratuita nas minhas redes sociais. Se você ainda não leu nada do livro, fica tranquilo, que aqui eu vou te contar tudo o que você precisa para entender essa história, capítulo por capítulo. E no episódio de hoje, iremos falar sobre os capítulos 1 e 2. O personagem principal se chama Winston Smith, 39 anos, magro, frágil, com uma úlcera no tornozelo que incomoda mais do que devia. Trabalha no Ministério da Verdade, que apesar do nome, é o local onde a história é reescrita o tempo todo, para atender aos interesses do governo. Por fora, Winston é só mais um funcionário do partido, fazendo o que se espera dele. Mas, por dentro, guarda uma coisa que naquele mundo é mais perigosa do que qualquer arma. E essa coisa é pensar diferente. E pensar diferente em Oceania tem um problema sério, porque ali não existe lugar para se esconder. Dentro da própria casa de Winston tem um aparelho chamado teletela, que transmite propagandas do governo o dia inteiro. E ao mesmo tempo, escuta e vê tudo o que acontece no cômodo. Não tem como desligar, ela funciona 24 horas por dia. E o Winston nunca sabe quando está sendo observado. Ele não sabe se é vigiado o tempo todo ou só em alguns momentos. E é essa incerteza que o consome por dentro, fazendo com que ele fique atento e aflito o tempo inteiro. E para não causar suspeitas, o seu corpo aprendeu a entrar em um modo operante. Toda vez que ele se vira de frente para a teletela, antes mesmo de pensar em qualquer coisa, o rosto dele já se ajeita numa expressão de calma, as costas ficam eretas, os gestos saem contidos, medidos, tudo de forma calculada. No começo, talvez ele precisasse se lembrar de fazer isso, mas depois de anos vivendo sob a possibilidade de ser observado a qualquer instante, a reação se tornou automática. Um dia, Winston entra escondido numa loja proibida para os membros do partido e compra um caderno antigo, de papel grosso, do tipo que já não se fabrica mais. Ele nem sabe explicar porque precisa daquele caderno, só sabe que precisa. E quando chega em casa, sentado num canto da sala que escapa do alcance da teletela, ele abre o caderno e decide que vai fazer um diário. E isso pode parecer pouco, mas não é. Escrever um diário naquele mundo pode custar a própria vida. E nesse momento, com esse gesto simples, se inicia um ato de resistência. Winston mergulha a pena no tinteiro e, antes de conseguir escrever qualquer coisa com sentido, percebe que a própria mão já tinha escrito uma frase inteira contra o regime. E naquele momento, ele percebe que cometeu um crime terrível. Pensa em rasgar a página, mas sabe que não adianta. Escrevendo ou não, o crime já tinha sido cometido, porque naquele mundo existia algo chamado de pensamento-crime, onde pensar contra o sistema já é, por si só, motivo suficiente para a condenação. E mais cedo, naquele mesmo dia, no trabalho, alguma coisa diferente tinha acontecido. Um homem chamado O'Brien, alguém importante dentro do partido, cruzou os olhos com Winston por um segundo, durante um momento de tensão coletiva. E nesse segundo, Winston sentiu uma coisa que quase nunca sente: a esperança de que talvez não estivesse completamente só, de que talvez existisse ali mais alguém pensando como ele.
E esse momento de tensão coletiva era chamado de 2 minutos de ódio, onde todos os dias, no trabalho, as pessoas se reuniam na frente de uma tela gigante para assistir ao rosto de um homem chamado Goldstein, apresentado como o pior inimigo que existe. Ninguém sabe ao certo se ele está vivo, se alguma das histórias contadas sobre ele é verdade, mas mesmo assim, ele é o nome mais repetido em toda a Oceania. Toda falha do sistema é explicada como obra dele. Ele é visto como culpado por tudo que acontece de errado naquele mundo. E nesses 2 minutos de ódio, o que passa na tela são cenas projetadas pelo governo, feitas para provocar ódio em quem está assistindo. Enquanto todo mundo grita contra Goldstein, ninguém pensa na fome, no frio ou nas promessas que o governo nunca cumpre. A raiva precisa de um alvo e o governo entrega esse alvo pronto, todos os dias, sempre na mesma hora. Os 2 minutos de ódio é uma cortina de fumaça que desvia a atenção do povo do que realmente importa. E de volta para o corredor de casa, Winston é parada pela vizinha, a senhora Parsons, pedindo ajuda com a pia entupida. Lá dentro, encontra os 2 filhos dela, vestidos com o uniforme da organização infantil do partido, apontando uma arma de brinquedo para ele e o chamando de traidor, de um criminoso do pensamento. As crianças estão furiosas porque não vão poder ver o enforcamento de prisioneiros de guerra que vai acontecer no parque naquela noite. E aqui, pessoal, eu percebo 2 coisas. A primeira é o quanto a noção de humanidade foi extinta nesse lugar, já que o enforcamento em lugares públicos se tornaram um espetáculo. E a segunda é sobre a reação das crianças. Elas amam o partido e são educadas por ele desde cedo, justamente para ter essa devoção. Devoção tão grande que muitas delas denunciam os próprios pais quando escutam qualquer coisa suspeita. E quando um sistema consegue fazer com que a lealdade a ele seja mais forte do que o vínculo entre pais e filhos, ele não precisa mais de vigilância vinda de fora, porque a vigilância já está dentro da própria casa. E, de volta ao seu apartamento, Winston olha para a página do diário e percebe que escreve para um futuro que ele nem sabe se vai existir. Mas, ainda assim, decide manter o diário, mesmo que ninguém leia aquilo um dia. Porque aquilo significava um tipo de esperança. Não a esperança de ser ouvido ou de mudar alguma coisa, mas sim a esperança de que, enquanto ele continuasse escrevendo a verdade, nem que fosse só para si mesmo, alguma coisa nele continuaria viva. Bom, pessoal, esse é o contexto dos capítulos 1 e 2, e eu não sei vocês, mas em muitos momentos eu vi uma certa semelhança entre o mundo que a gente vive e a história contada pelo autor. A primeira delas é sobre o comportamento de Winston, quando ele sente que está sendo observado. Ele muda a postura, controla o rosto, cada gesto é calculado. E a gente também faz isso. Nós não temos uma teletela na nossa sala, mas toda vez que sentimos que estamos sendo vistos, algo muda em nós. A forma como a gente se comporta, seja nas redes sociais, naquilo que a gente posta, ou o tom que a gente usa quando tem alguém olhando. E a segunda semelhança é sobre o Ministério da Verdade, onde a história é reescrita para atender aos interesses do governo. E quando eu penso nisso, me lembro do mundo que a gente vive hoje, onde muitos meios de comunicação trazem informações enviesadas. Eles escolhem o que mostrar, o que omitir e entregam informação recortada e editada para favorecer interesses políticos, econômicos ou de figuras influentes da própria mídia. E existe ainda o fenômeno das fake news, que são notícias falsas criadas e espalhadas para manipular o que as pessoas pensam. Elas aparecem principalmente em momentos de eleição e crise política e se espalham rápido porque provocam raiva, medo e indignação. A terceira semelhança é sobre os 2 minutos de ódio, que é usado como cortina de fumaça.
Quantas vezes aqui no Brasil, depois de um escândalo de corrupção estourar, surge de repente várias notícias bombásticas que roubam a atenção de todo mundo? Algo polêmico que desvia a nossa atenção e nos faz olhar para o lugar errado. E a quarta e última semelhança é sobre as crianças, educadas desde pequenas para pensar todas da mesma forma, para servir o partido sem questionar nada. E isso me fez lembrar da educação que a gente recebeu. Porque no Brasil, a escola tradicional ainda ensina muito mais a memorizar do que a pensar por conta própria. E uma geração treinada para repetir, em vez de questionar, é sempre uma geração fácil de controlar. E para fechar esse episódio, eu quero lembrar a vocês que em Oceania as pessoas não tinham escolha. A única versão da realidade era do partido. Mas na nossa realidade é diferente. A gente tem acesso a diversas fontes, tem a possibilidade de questionar, de verificar, de formar a própria opinião. E talvez o maior presente que esse livro pode nos dar seja exatamente esse: nos lembrar que essa escolha existe e que cabe a cada um de nós exercê-la. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio sobre o livro 1984. Ainda temos muitos episódios pela frente. E caso você queira receber todos eles, faça parte da nossa comunidade do Clube dos Leitores, onde além do podcast, você também recebe vários materiais, como resumos, análises, mapas mentais, aulas gravadas, onde falamos de cada livro de forma detalhada, te dizendo tudo o que você precisa saber sobre cada um deles. Além de, claro, encontros ao vivo para discutir e compartilhar. Lembrando que todo mês nós trabalhamos em um novo livro e que a nossa meta é te ajudar a ler mais, aumentar o teu repertório, ampliar a tua visão de mundo e aplicar as lições de livros que fazem sentido para você na sua própria vida. E essa comunidade é para todos, seja você um leitor voraz ou alguém que está tentando criar o hábito da leitura ou que ainda não lê, mas quer começar. E se você gostou do que falamos aqui, envie esse vídeo para um amigo. Lembrando que esse nosso primeiro episódio é gratuito e por isso você pode enviar para qualquer pessoa. E que ele está disponível no meu canal do YouTube e no meu Instagram, @soualuananeves e @o Clube dos Leitores. Muito obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo episódio.